Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez quero conversar com vocês sobre jogos de videogame de Digimon, mais especificamente sobre próximos jogos de videogame de Digimon, o potencial que Digimon tem para esse tipo de coisa. Eu acho que esse é um tipo de conversa fantástica, né? Que não muitas pessoas têm, até porque eu acho que uma boa parcela dos fãs de Digimon não conecta Digimon exatamente com jogos de videogame, principalmente hoje em dia, né? Porque já faz muitos anos que os jogos de videogame de Digimon deixaram de ser super mega populares. Então, antes de eu começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, então, bora conversar. Então, antes da gente começar a falar sobre potencial de jogos de videogames e tudo que pode vir para o futuro para Digimon e por aí vai, né, eu quero em primeiro lugar pedir que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham desse tópico. Vocês acham que a gente vai ter jogos de videogames no futuro que tenham muito mais potencial, que sejam jogos mais incríveis, com tipos diferentes? Deixa tudo aí nos comentários. Lembrem-se que todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, outro ponto muito importante, galera. Tem jogos de videogame de Digimon que estão chegando, tá? Não é porque a gente está conversando sobre isso que não tem jogos de Digimon sendo produzidos. Inclusive, já faz um bom tempo que foi anunciado pra gente que tem um outro Digimon History que, né, eles estão criando aí pra gente. Mas faz um bom tempo já fazem anos, né? Apesar que a gente sabe que eles tiveram vários problemas, que eles tiveram que terminar de desenvolver o Digimon Survive. Todo mundo, acredito eu, já jogou, ou pelo menos já sabe mais ou menos do que se trata. Então, sim, eles estão trazendo mais jogos de videogame pra gente, pelo menos esse Digimon History, né? Mas a gente não vai estar falando disso, a gente vai estar falando de potencial de Digimon, jogos que podem potencialmente acontecer no futuro. Então, em primeiro lugar, galera, uma coisa que eu sei que acontece com Digimon desde sempre é que parece que as pessoas que desenvolvem os jogos de Digimon subestimam muito Digimon. Não tô falando que os jogos são ruins de jeito algum, né? Eu, inclusive, já joguei basicamente todos os jogos de videogame de Digimon e eu sei que tem muitos que são incríveis, principalmente aqueles mais antigos, aqueles jogos de PlayStation, né? Digimon World 1 até o Digimon World 3 e por aí vai. O ponto é que mesmo assim parece que Digimon tem um potencial enorme e as pessoas não utilizam esse potencial de Digimon no seu máximo. Então eu já disse isso várias vezes, inclusive, né? Que parece que Digimon poderia ter jogos muito mais incríveis, porém na hora de chegar lá e investir em jogos mais incríveis e tentar construir coisas diferentes para Digimon também, não estou falando para fazer sempre o mesmo jogo, mas na hora de construir um jogo maior, né, como se fosse um dos maiores jogos já feitos pela Bandai Namco, por exemplo, eles não vão com o Digimon para esse lado, né? Eles criam franquias novas ou eles pegam outras franquias para fazer isso e eles deixam o Digimon meio que de lado nessa hora. Então foi mais recentemente que a gente começou a ver os jogos de Digimon ficando um pouco melhores, né? Em comparação com outros jogos. Então, como por exemplo o Digimon History Cyber Sleuth, né? Eles investiram mais naqueles jogos, dá pra você perceber, né? Em comparação a outros jogos que eles vinham fazendo, fazia um bom tempo, né? Então, por exemplo, se você comparar com os jogos que vieram antes do Cyber Sleuth, que são os jogos de Nintendo DS, eles eram jogos de Nintendo DS. Eu não imagino que o investimento naqueles jogos foi maior do que eles investiram em Cyber Sleuth, né? Então dá para você perceber diferenças. Mesmo assim, mesmo com todo aquele investimento, ainda assim todo mundo, eu acredito, percebe que Digimon poderia ter alguns jogos fantasticamente, né, bem produzidos, com gráficos incríveis, né? E mesmo assim eles não vão para esse lado com o Digimon. Então, por exemplo, né, eu gosto de fazer essa comparação. Se você tem a Bandai Namco ajudando em jogos da From Software, para quem não sabe, a From Software é aquela que produz Dark Souls, né, Bloodborne, Elden Ring mais recentemente. Se eles investem nesses jogos, se eles têm pessoas que trabalham com eles para a criação desses jogos, por que Digimon não vai para esse lado também, né? Eles têm grupos que trabalham, né, diferentemente, com franquias diferentes, tudo bem. Mas será que eles realmente não enxergam o potencial em Digimon para eles irem lá, conversarem com várias pessoas e falarem, olha, vamos criar um jogo para Digimon que seja tão grande quanto Dark Souls, ou que seja tão fantástico quanto Elden Ring? Será que eles não pensam nisso? Isso não passa pela mente deles em nenhuma ocasião?
né? Ou será que eles simplesmente não enxergam o Digimon dessa maneira? Será que eles realmente olham para Digimon e falam, olha, Digimon nunca vai conseguir ter um jogo que vai chamar tanta atenção assim, né? Então, por um lado, a gente tem eles investindo nos jogos ainda, né? A gente vê que tá melhor, realmente tá melhor, né? Eles recentemente colocaram o Digimon mais alto na lista de franquias que eles têm, né, para estarem ali produzindo esses jogos e animes e tudo mais. Mas pelo outro lado, a gente consegue ver que dava para eles estarem fazendo muito mais, né? E é o que muitas pessoas esperam que aconteça, que eles façam muito mais com a franquia Digimon, inclusive dentro dos jogos de videogame. E ainda falando sobre o potencial de Digimon e como parece que as empresas que trabalham com Digimon ainda não enxergam isso da maior maneira possível, a gente tem Digimon New Century. Digimon New Century é mais um jogo para smartphones, é um jogo mobile, né, que foi lançado, que por enquanto ficou apenas na China. Então já faz muito tempo que esse jogo foi lançado. Eles vivem fazendo atualizações para aquele jogo, então você tem muitos Digimons incríveis que eles adicionaram em Digimon New Century que a gente nunca viu em nenhum outro jogo de Digimon, em nada de Digimon, como por exemplo, todos os 12 deuses do Olimpo, mais o Grace Nova Mão e por aí vai. Então esse é um jogo fantástico, mesmo sendo um jogo para mobile, né? A gente sabe, por exemplo, que se eles fossem lançar um jogo para consoles, né, ou para computador, eles poderiam investir muito mais, fazer um jogo muito maior, mas vamos levar em consideração que é um jogo mobile, que é muito legal, tem muitas pessoas que gostam, que jogam, que falam desse jogo, mas eles ainda não saíram com esse jogo do lugar de onde ele tá. Ele ainda tá no mesmo lugar, tem muitas pessoas pelo mundo todo que querem jogar esse jogo, mas eles não fazem isso. Então, se um dia eles lançarem Digimon New Century fora, né, do país onde ele foi lançado, eles provavelmente vão ter que começar tudo do zero no jogo. Talvez eles demorem para adicionar as coisas que já estão no jogo para as outras pessoas, né? É um jogo que poderia já ter sido lançado, poderia estar mostrando o seu potencial para muito mais partes do mundo, né? Que tem muitos Digimons incríveis que poderiam estar sendo apresentados para muitas outras pessoas, né, através desse jogo. As pessoas poderiam estar, mais uma vez, vendo o potencial de Digimon através desse jogo, né, e jogando ele e tudo mais, mas não estão, porque não tem nenhuma boa explicação ainda. Porque esse jogo ainda está no mesmo lugar desde quando ele foi lançado. Então tem muitas pessoas que acreditam que isso acontece porque eles não acreditam que esse jogo vai vender o suficiente. Então eles não querem investir, fazer isso, fazer com que esse jogo seja lançado para todo mundo, porque eles talvez acreditem que o jogo não vai render tanto assim para estar fazendo um lançamento como esse, né? E por outro lado, para quem é fã de Digimon, para aqueles que jogam jogos de Digimon Mobile, jogos online, né, como Digimon Masters, por aí vai, sabem que os fãs de Digimon realmente gostam muito de jogos de Digimon, muito mesmo, né? Não importa qual seja o jogo de Digimon que for lançado, seja ele mobile, seja ele online, seja ele um jogo de videogames, etc. Sempre vai ter muita gente que vai atrás, né? Tem muita gente que conversa sobre esses jogos, joga, né, cria guias e tudo mais. Então, parece que eles fazem isso não acreditando em Digimon direito, mas ao mesmo tempo, Digimon sempre mostra, né, cada vez mais que ele vem crescendo, vem se tornando uma franquia mais forte. Então, muitas pessoas estão esperando que isso melhore, né? Que, inclusive, a gente já está vendo que está tendo uma melhora recentemente. Né? Eles investindo, por exemplo, em Digimon Cyber Sleuth já é uma melhora. Investindo em Digimon Survive é uma melhora. Né? O próprio Digimon New Century é uma melhora, apesar que ele ainda não saiu do lugar onde ele está. Né? Então, tudo isso é muito incrível, né? Mas agora vamos falar sobre como esse potencial pode ser usado. Então, quando nós falamos sobre o potencial de Digimon nos jogos de videogame, obviamente a franquia Digimon já foi para vários caminhos diferentes com isso. Acho que todo mundo que vem acompanhando os jogos de videogame de Digimon há muitos e muitos anos sabe que Digimon já tentou de tudo com os jogos de videogame, né? Desde os RPGs mais convencionais, né? Assim como a gente já viu jogos de mundo mais aberto, como Digimon World 4, né? A gente tem a fórmula usada nos jogos Digimon World, estou falando de Digimon World 1, por exemplo, onde é basicamente um bichinho virtual que eles transformaram em um jogo de videogame, né? Que deu muito certo, inclusive, eles já fizeram vários jogos, né, dessa maneira, como o Digimon World Redigitize e o Digimon World Next Order, que você pode estar comprando agora no Nintendo Switch, por exemplo. Mas, galera, sabendo disso, né, fica ainda mais aparente que eles podem estar fazendo ainda mais com os jogos da franquia Digimon. Porque se eles já experimentaram de tantas maneiras diferentes, então faria sentido que eles continuassem com isso. E hoje em dia, a Bandai Namco, que inclusive
é a empresa que cuida dos jogos de videogame de Digimon, né, ela deve ver que ela tem vários tipos de jogos diferentes e que ela pode experimentar, né, com as outras franquias dela. Digimon, inclusive, tendo todo o potencial que tem, ficaria muito bem em vários tipos de jogos diferentes. Então eles podem sim, hoje em dia, seguir caminhos diferentes com jogos de Digimon. Eu acho que todo mundo aceitaria isso extremamente bem, principalmente se eles fossem jogos incríveis, né? Como eu acho que eles podem ser tranquilamente. Mas então agora que a gente já entendeu isso, eu vou trazer para vocês alguns jogos, né, diferentes que eu acho que Digimon ficaria muito bem, né, junto com essas franquias. Vamos começar então pelos jogos de luta. Eu acho que todo mundo conhece um pouco de Digimon Rumble Arena. A gente sabe que teve Digimon Rumble Arena 1, Digimon Rumble Arena 2, depois um jogo chamado Digimon All Stars Rumble. Então eles iam mais pro lado do jogo de arena de batalha, normalmente é feito com animes e mangás diferentes, né? Naruto, por exemplo, tem bastante disso, Dragon Ball também, né? E Digimon teve seus jogos, né, que foram para esse lado e foram muito legais. Eu acho que muitas pessoas gostaram bastante disso. Porém, né, sabendo que nós estamos lidando com a Bandai Namco, eu acho que todo mundo sabe que existem outros jogos de luta que a Bandai Namco ajuda a fazer ou faz completamente, como por exemplo, recentemente Dragon Ball FighterZ, né, eu acho que muitas pessoas jogaram, e os jogos da série Tekken, né, como Tekken 7, agora vai ter o Tekken 8 que foi anunciado, que são jogos incrivelmente lendários, né? E daí você pode falar assim, nossa, mas espera aí, então nós estamos querendo que a Bandai Namco use Digimon para fazer jogos parecidos com Dragon Ball FighterZ e Tekken? E eu vou dizer para vocês, sim, exatamente isso. E por que eu acho que isso é possível? Porque a Bandai Namco já fez um jogo chamado Pokken. Acho que todo mundo deve lembrar do Pokken, né? Pokken é literalmente um Tekken, porém com Pokémons. Então, se a Bandai Namco vai pegar uma franquia de monstros da Nintendo e vai fazer um jogo com Pokémons chamado Pokken, por que eles não usaram os Digimons que são da própria Bandai Namco, né? Eles poderiam ter feito facilmente um Digimon, um jogo de Digimon com a mecânica de Tekken, né? Da mesma forma que a Pokken, mas eles não fizeram. Eles preferiram usar Pokémon para isso, né? O que é impressionante se vocês pensarem bem. Eles já têm uma franquia que eles poderiam ter usado para isso, que tem personagens fantásticos, extremamente bem conhecidos, para entrar em um jogo de luta como esse, mas eles foram lá e fizeram isso com Pokémon, né? Bem incrível, se vocês pensarem bem. Então começa daí. Eles poderiam fazer um jogo de luta, né, muito mais próximo de Tekken, muito mais próximo de Dragon Ball FighterZ, usando Digimon, que tem potencial para isso, que tem Digimons incríveis para entrar em jogos como esse, né? Então, por exemplo, aqueles que jogaram Tekken 3 vão se lembrar que tem um personagem chamado Gon, né? Esse Gon, inclusive, é muito parecido com o Agumon. Poderia ter sido facilmente o Agumon, né, fazendo presença em jogos como esse, né, o que seria bem interessante. Mas vamos continuar. Outra série de jogos de RPG incrível e lendária, desenvolvida pela Bandai Namco, é a série Tales of. Então acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar dessa série ou jogado os jogos dessa série, né? Mais recentemente nós tivemos um jogo chamado Tales of Arise, que foi até lançado para o PlayStation 5 também. É um jogo que graficamente é incrível, o gameplay do jogo é fantástico, os personagens são muito incríveis também, né? E é um jogo de uma série lendária que a Bandai Namco desenvolve, da mesma forma que eles desenvolvem os jogos de Digimon também. Então, se eles conseguem fazer jogos como Tales of Arise para aquela série, eu acredito que eles poderiam muito facilmente criar jogos daquela maneira para a franquia Digimon também, né? Afinal de contas, nós já até tivemos jogos de Digimon muito parecidos com esses jogos, como Tales of Arise, Digimon World 2, Digimon World 3, o próprio Digimon World 4, de certa forma também. Muitos dos jogos, como os jogos de Nintendo DS, né, eles de certa forma iam mais para esse lado do RPG mais convencional, com mundo aberto de certa forma. Eu acho que eles poderiam fazer jogos assim também. Outra série de jogos lendária e fantástica que a Bandai Namco ajuda a desenvolver é Dark Souls. Então todos os jogos da série Dark Souls, do 1 ao 3, Sekiro, Bloodborne, mais recentemente Elden Ring, são jogos incríveis, são jogos lendários, muitas pessoas gostam muito desses jogos. Tem algumas das melhores características encontradas em qualquer jogo de videogame, com tudo que você pode encontrar lá sendo da melhor qualidade. Então, jogos muito elogiados. E eles estão em direto contato com a Bandai Namco o tempo todo quando esses jogos estão sendo desenvolvidos e tudo mais. Então eu não acho que seria muito difícil
para a Bandai Namco conversar com a From Software e falar, olha, será que a gente não conseguiria desenvolver um jogo na mesma pegada que Dark Souls, que Bloodborne e tudo mais, porém para outras franquias? Como Digimon, por exemplo, né? Não falando que isso seria feito apenas para Digimon, não, tem outras franquias também que fazem parte da Bandai Namco. Mas nesse caso, falando de Digimon, eu acredito que Digimon tenha potencial, né, para conseguir jogos desse nível. Então eu quero que vocês parem para imaginar como seria um jogo como Dark Souls ou como Bloodborne, né, só que com Digimons, só que dentro do mundo digital, né, com tudo aquilo que a gente vê, né, graficamente falando do gameplay, né, falando dos personagens, como você faria para evoluir os seus Digimons dentro de uma situação como aquela, dentro daquele tipo de gameplay. Eu acho que a gente teria coisas fantásticas. E mais uma vez, Digimon sempre foi para caminhos diferentes. Na minha opinião, Digimon não precisa ficar apenas no mesmo tipo de jogo, ele não precisa ficar sempre sendo aquele jogo super fantástico e tudo mais daquelas maneiras. Ele pode ser super fantástico, né, seguindo caminhos diferentes, né? A gente vê outras franquias fazendo isso. Não são todos os jogos da série Legend of Zelda que são iguais, né? Eles seguem caminhos diferentes. Não são todos os jogos da série Super Mario que vão para o mesmo caminho também. E Digimon não precisa ser assim. Então, a gente sabe que mais recentemente, por exemplo, com os jogos da série Digimon History Cyber Sleuth, né, e Digimon Survive, eles têm colocado um pouco mais de seriedade nas histórias dos jogos de Digimon, né? Muitas pessoas acabam morrendo nessas histórias, né? E tem Digimons que são mesmo muito malignos, né, e tudo mais. A gente sabe que esses Digimons são assim mesmo. Então é interessante a gente ver esses Digimons dentro dessas histórias, agindo dessas maneiras. E eu acho que graças a isso, se Digimon fosse para um lado, né, como a gente vê em Digimon Survive, por exemplo, porém em jogos como Dark Souls, eu acho que combinaria extremamente bem. O potencial de Digimon poderiam ser aplicadas nisso, né? Só basta que, por exemplo, a Bandai Namco veja que pode ser assim. Pessoal, esses foram apenas alguns exemplos. E eu não acho que nada disso faz com que os jogos de Digimon sejam vistos como jogos ruins. Não, de forma alguma. Eu acho que alguns desses jogos são fantásticos, né? E muitas pessoas têm todos esses jogos como alguns dos melhores jogos que já jogaram em toda a sua vida, né? Jogos como Digimon World 3, como Digimon Survive, como Digimon History, Digimon Rambo Arena. Tem muitas pessoas que falam muito, muito bem desses jogos, né? Faz sentido. O que eu quero mostrar pra vocês é que Digimon tem extremo potencial para jogos de videogame. E se o investimento fosse ainda maior e cada vez maior, nós teríamos cada vez jogos melhores, sabe? Então Digimon talvez precise ter sua própria identidade dentro dos jogos de videogame, mas se eles fossem para um lado diferente, seguindo caminhos diferentes, hoje em dia, com os tipos de jogos lançados pela Bandai Namco, como eu acabei de mostrar alguns exemplos para vocês, sem dúvidas teremos jogos fantásticos, teremos jogos lendários, né? Que fariam com que cada vez mais pessoas quisessem conhecer a franquia Digimon. Né? A gente sabe que aconteceria dessa forma. Imaginem um jogo como Elden Ring, porém todo focado em Digimon, no mundo digital. Vocês acham que as pessoas não viriam atrás de saber como Digimon funciona, o que é Digimon? Né? Isso aconteceria sem dúvidas e daria pra gente ver, né, Digimon ficar cada vez maior e cada vez melhor, né, dentro dos jogos de videogame. Então, eu acho super legal estar conversando disso com vocês, porque jogos de videogame de Digimon são extremamente importantes. E hoje em dia a gente não vê tantos assim, né? Lógico que o tempo de desenvolvimento, né, é cada vez maior. E tem também o investimento, precisa haver o investimento, porque senão esses jogos simplesmente não existem, né? Então, quem sabe, né, no futuro a gente tenha jogos ainda melhores de Digimon. Então, galera, eu quero saber o que vocês acham desse tópico, o que vocês acham dessa conversa. Vocês acham que no futuro os jogos de Digimon vão ser cada vez melhores? Vocês acham que a Bandai Namco e as outras empresas vão investir ainda mais em Digimon para que a gente veja jogos cada vez melhores, né? Eu quero saber dos seus comentários, deixa tudo aí. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui Dias Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.